São 7 mensagens em 7 domingos. Isso não tem nada a ver com 7 mensagens, faltou uma, não recebe nada de Deus. Não é essa palhaçada não. Mas é muito importante que vocês venham em todos, porque é algo que diz respeito a nós. Amém? Pode? E eu gostaria então, em nome de Jesus, que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Vamos iniciar hoje, em nome de Jesus, essa série. Eu já vou dizer para você a importância dela, em nome de Cristo. Como é importante isso? Apocalipse capítulo 2. Amém? Apocalipse capítulo 2. Versos de número 1 ao número 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as suas obras, tanto o seu labor como a sua perseverança, e que você não pode suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, eu não te deixarei esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o seu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras. Senão, virei a ti e moverei o seu candeeiro do lugar dele, caso você não se arrependa. Tem contudo ao seu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, eu darei a ele que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Amado, primeira coisa, importância do livro do Apocalipse, ou livro da revelação para o cristão, é 100%. Muitas pessoas, é incrível, às vezes eu me sinto tão perdido nos dias de hoje que eu não sei nem por onde começar alguma coisa. O livro do Apocalipse não é um livro de terror, não é um livro que você lê e não entende nada. Não, é o livro da esperança dos cristãos, porque ele foi escrito pelo apóstolo João em alguma data entre 90 e 100 depois de Cristo. Depois de Cristo. Ou seja, aproximadamente 70 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Amém? Você está entendendo? E a carta, o livro do Apocalipse, ele começa com Jesus chamando João, que estava preso na ilha de Patmos, e falando assim: antes de eu falar do Apocalipse, antes de eu falar das coisas que vão acontecer, antes de eu falar do futuro, do que vai acontecer no futuro, antes de tudo, João, eu preciso que você escreva 7 cartas para 7 igrejas. Eu quero, antes que eu revele as coisas, preste atenção nisso, irmão. Antes que eu revele as coisas tremendas que estão para acontecer, eu preciso antes falar com a igreja. Eu preciso antes tratar com a igreja. Quantos estão entendendo isso? Eu preciso tratar com a igreja, porque se eu não tratar com a igreja primeiro, essas revelações vão se perder. Elas vão ficar fora daquilo que precisa ser. Tudo bem? Quantos estão entendendo isso? Então é importante dizer a razão pela qual as cartas estão logo no começo. Por que não está lá no final, no meio? Algumas no começo, outras no meio, outras no final. Não. Havia uma revelação para os últimos dias. Havia uma revelação para aquela igreja dos últimos dias. Mas Deus entendeu e viu a necessidade de falar com a igreja primeiro, antes de falar com qualquer coisa. Isso é muito importante. Hoje em dia isso aqui está trocado. Qualquer um chega em qualquer lugar e fica falando um monte de asneira, dizendo que é revelação de Deus, que Deus mandou falar, que viu Deus não sei na onde. E a grande 99,9% dessas coisas são mentiras, ou são mentiras, ou são alucinações do mundo espiritual. É porque Deus me disse e essa coisa. E o que mais tem no Brasil hoje, no mundo, são pessoas que se dizem profetas ou apóstolos, dizendo que Deus mostrou,
e as profecias nenhuma se cumpre, droga nenhuma, mas mesmo assim a igreja ainda está ajoelhada diante dessas pessoas. Isso é um absurdo dos absurdos. Então, muitas pessoas, existe muito. Isso aqui são coisas muito profundas. Por exemplo, são 7 igrejas. Muitos concordam que 7 igrejas, na verdade, são 7 tempos, 7 dispensações. Começando com a igreja de Éfeso, que seria a igreja do primeiro século, até a igreja de Laodiceia, que seria a igreja dos dias de hoje. Pode-se fazer essa aplicação? Pode-se. O fato é que, mais importante para nós só temos uma vida. Você não morre, depois nasce borboleta, depois nasce cachorro, golfinho, e aí você volta a ser humano. Isso é uma idiotice, irmão, desculpa. Isso é burrice. Temos uma vida. A Bíblia diz em Hebreus que ao homem foi dado morrer uma vez só. E depois disso vem o juízo. Não tem conversa, tem purgatório que você fica lá, a turma faz culto, faz missa, daqui a pouco você volta. Isso aí é tudo mentira e tem levado milhões de pessoas ao inferno. E aí a gente se converte e a gente se torna igreja e vem para a igreja. Por que é importante falar sobre igreja na igreja? Adivinha? Porque se nós só temos uma vida, irmão, nós não podemos errar a passada. A gente não pode gastar a nossa vida inteira dentro de um lugar, com banda, com pregador, com parede, com estrutura, com escolinha, com não sei o quê, e está totalmente fora da direção. Nós não podemos fazer isso. Quantas pessoas, irmãos, você e eu temos encontrado que estão... Você começa a conversar com a pessoa fica assim, ó. Que mundo que você é? Então nós temos uma igreja hoje que não tem o Espírito Santo, mas funciona, que não tem a palavra de Deus do Evangelho, mas funciona, que não tem adoração verdadeira, mas funciona. Como eu já disse, o ser humano já aprendeu a funcionar sem o Espírito Santo, sem Deus. Já aprendemos. Qualquer um pode pegar uma cifra, tocar, qualquer um pode vir dar uma palestra ou fazer uma leitura. Isso aqui não tem nada de... Meu Deus, que essas pessoas... Não, tem gente... Então nós não podemos errar. Quando Jesus escreve 7 cartas para 7 igrejas, ele está falando diretamente com quem? Comigo e com você. Porque a gente fala, Jesus é o cabeça da igreja, a igreja pertence a Jesus. Que maravilha. Mas o que significa isso para você? A igreja pertence a Jesus. Como disse um grande homem de Deus que já está com o Senhor, um cara chamado Ian Bounds, ele falou assim, se Deus existe, existe uma maneira correta de se relacionar com Ele. Deus, eu estou aqui, estou aqui. Não, irmãos. Você não é uma pessoa, você tem os seus gostos, não tem? Você pode querer, por exemplo, talvez me agradar, eu quero agradar o Cristo de alguma maneira. Aí você me convida para um almoço, você faz camarão. Eu não entro na sua casa, não vou entrar. Mas é com todo carinho, meu irmão, recebo o seu carinho, mas eu não entro na sala da sua casa, porque tenho alergia na minha garganta, camarão. Então não é assim. Nós vamos oferecer a Deus, número 1, o que dá. Não. 2, o que eu quero. Não. 3, o que eu entendo. Também não. Nós precisamos saber qual é a vontade do Senhor, irmão. Senão você está correndo o risco de passar a sua vida toda dentro de um lugar, com liturgia, com ordem, participando das coisas, e acontecer com você, comigo, aquilo que está em Mateus capítulo 7. Você vai chegar todo pimpozão lá no dia, e Jesus fala, mas eu não conheço você. Mas Deus, eu era o cara, mas era lá embaixo, aqui você não é ninguém. E eles falam, nós profetizamos, expulsamos demônio, falamos nova língua, tudo em teu nome. Olha, essas 3 coisas aqui, essas 4 coisas, inclusive, são as coisas mais admiradas pelos crentes. O cara falou a profecia, desculpa, irmão, a pessoa até faz xixi na calça. Falou que é profeta, as pessoas ficam assim, ele é profeta. Jesus Cristo de Nazaré, irmãos, eu não sei o que é isso. Falou que é o cara que ora em língua, as pessoas estão medindo. Irmãos, é uma régua que não é do reino de Deus, é uma coisa terrena, animal e demoníaca. Você não pode viver assim. Você não pode viver com doutrina de demônio na sua cabeça.
Que é doutrina de demônio? É um satanismo, vamos dançar um pentagrama aqui. Não. Doutrina de demônio é qualquer doutrina que não é de Jesus, inclusive a humana. A doutrina humana, ela é demoníaca. Tiago falou. A sabedoria humana é terrena, é animal. O que é isso, animal? Ela é cheia das suas vontades, dos seus apetites, é carne. E ela é demoníaca. Então nós não podemos errar, como diz o apóstolo, no tempo da nossa peregrinação, no tempo que nós estamos aqui, nós temos que saber exatamente quem é Deus, o que Ele quer, quem sou eu, o que é uma igreja, o que não é uma igreja, o que é ser de Jesus, o que não é ser de Jesus, e botar o ponto final ali, segurar aquilo ali, no que a Bíblia chama de aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim será salvo não é ser membro de uma igreja até o fim. Existem toneladas de membros de igreja que têm o seu nome no hall de membros, mas não tem no livro da vida. Vai para o inferno, com o hall de membros debaixo do braço. Então, irmãos, quando Jesus chama João, preso na ilha de Patmos, eu vou falar para você escrever isso num livro, para ficar para todas as gerações de cristãos que virão até o fim, o que é que vai acontecer nos últimos dias e como é que vai acontecer. Isso se torna a carta mais principal de toda a Bíblia, que ela não fala do ontem, ela fala do amanhã. Quando você está entendendo isso? E o amanhã é importante para nós, irmãos, como ontem também. E aí ele fala assim, bom, antes de eu começar a mostrar o que está no céu, na terra e debaixo da terra, eu preciso mandar 7 cartas para 7 igrejas, porque a coisa não está boa. Eu preciso falar com esse pessoal primeiro. Preciso tratar com essa igreja primeiro, porque senão vai começar a vir revelação, o pessoal vai se perder, vai ficar dando tiro no pé, exatamente como está acontecendo hoje, onde essa tal da revelação é maior do que diz a Bíblia. Isso é diabo. Se o apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago tivessem andando na igreja de hoje, a grande maioria das pessoas que você vê na televisão, eles chamariam de diabo, inimigos da cruz de Cristo, obreiros do ventre. Mas não é isso não, pessoal. É isso sim, a coisa é muito séria. Então vamos começar. A primeira carta é enviada à igreja de Éfeso. Todas essas 7 igrejas, elas estão muito perto uma da outra. Se você pegasse um avião e fosse à Turquia, você acharia essas 7 igrejas, porque elas ficam na região onde hoje fica a Turquia. Elas não distam, elas não estão longe uma da outra, mais do que 300 quilômetros. Então é muito perto. É como se essas 7 igrejas se situassem aqui no Vale do Paraíba nosso aqui. Tem igrejas que são tão perto uma da outra, que com 50 quilômetros você já estava nela. Então, irmãos, o que eu pretendo não é fazer um estudo textual profundo sobre como é que era a igreja, onde ela se localizava, quantos quilômetros, quantas ruas tinha, quantos eram os habitantes, sabe essas coisas? Isso aí você pode procurar no manual bíblico, tem lá, você quer saber quantos habitantes tinham, quantas mulheres, quantos homens, quantos tinham cachorro, sabe esses tipos de detalhes de teologia, dessas coisas? Isso aí depois, quem sabe numa outro dia, num estudo bíblico, sabe, e você pode ver isso na sua Bíblia. Eu quero me ater à mensagem. Eu quero me ater à essência. Porque, irmãos, para nós não vai fazer muita diferença dizer que Laodiceia, Jesus chamou ela de morna, porque tinha dutos de águas mais quentes e dutos de águas mais frias, e elas se encontravam, dava água morna, então por isso Jesus, está entendendo? Esses tipos de detalhe da própria cidade em si. Mas eu quero falar da mensagem, da essência. Então vamos lá, irmãos. Carta à igreja de Éfeso, capítulo 2 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. A palavra anjo, no grego é angelus. Angelus. Significa mensageiro. O comum acordo entre todos é que este anjo seria o líder da igreja. Poderia ser um presbítero, poderia ser um pastor, poderia ser um bispo local, poderia ser um diácono. Não se sabe quem era o líder daquelas igrejas. Mas o que interessa é que Jesus mandou escrever a carta para o líder daquela igreja.
Porque não faz sentido Deus escrever uma carta para um anjo que está no céu. Faz sentido? Não. Mas quando ele manda João, escreve para o anjo, a palavra é escreve para o mensageiro dessa igreja. Qual é o intuito? Que quando essa revelação chegasse naquele mensageiro, naquele líder daquela igreja, ele ia fazer o quê? Espalhar. Ele ia avisar, ele ia pregar aquilo. Segunda coisa, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que está acontecendo? Olha, irmãos, aqui é o remetente. Jesus está falando, escreve para ele. Talvez João colocaria, Deus, Senhor, eu coloco no nome de quem? Coloca aí o remetente. Sou eu mesmo. Jesus está dizendo, ele está declarando, o próprio Jesus está declarando a posição dele dentro da igreja. Fala assim, eu mesmo que estou escrevendo, eu mesmo quem? Eu tenho 7 estrelas na minha mão e ando no meio dos 7 candeeiros, ou seja, das 7 menoradas de ouro. O que é isso? Versículo 20 do capítulo 1, por favor. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então quando Jesus fala assim, põe aí o remetente, quem está escrevendo sou eu, o Senhor da igreja. E eu tenho todos os líderes dessas igrejas na minha mão. As 7 estrelas estão na mão de Jesus. Os 7 líderes, os 7 anjos daquela igreja, estavam todos eles na mão de Jesus, assim. O que significa isso? Domínio. O que significa isso? Controle. O que significa isso? Comando. O que significa isso? Rei. Não tem homem na frente da igreja de Deus, no comando. O homem na igreja de Deus é quem? Aquele que recebe a mensagem para passar. Ponto. Não pode ter homem vice-deus. Não pode ter um homem que é... Não pode ter. E o que mais se vê hoje nas igrejas são homens que tomaram o lugar de Deus. Como e quando? Por exemplo, quando ele diz uma coisa que Deus não disse, e quando ele proíbe uma coisa que Deus não proibiu, ele está sendo quem? Deus. Quando o que ele fala, quando o apóstolo fala, o bispo fala, o pastor fala, tem mais validade, veracidade que o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, por exemplo, ame até o seu inimigo. E tem um monte de pastor aí ensinando que você não deve fazer visita em outra igreja, não deve ter comunhão com outras igrejas. Isso aí, é uma desgraça. Quem está fazendo isso nos púlpitos da igreja são pessoas desgraçadas. Ai, credo, mano, não fala assim não, vou falar assim. Porque é o que está escrito aqui, Porque eu estou ensinando o quê? Inimizade de um contra outro. O que tem mais nessa cidade aqui, irmãos? Igrejas que se competem uma com a outra. Eu tenho colegas, amigos, que não podem vir aqui, não podem. Porque os líderes dele falaram, não quero que você vá lá. Eu já tive pessoas que tiveram problemas porque saiu numa foto comigo. Irmão, isso é o diabo. E estão todos aí, aleluia, glória a Deus, mas não se misturem. Engraçado que quando Jesus fala, ele fala assim, eu não peço, Pai, que vocês os tirem do mundo, mas que vocês os livrem do mal. Vos envio em meio ao lobo, como ovelhas em meio a lobos. Lá no mundo, lá nas trevas é que você deve brilhar. Tem pessoas que estão nervosas. Tem pessoas que acham que abrir uma igreja aqui, outra ali, é competição. Tem pessoas que preferiam que abrisse um bar, um boteco, um prostíbulo, do que se abrisse essa igreja aqui. Você está pensando que eu estou brincando, né? Não. Sabe quem é essa turma aí? São os pastores das igrejas de Pindamonhangaba. Você faz uma reunião de pastor, ninguém vai. Eles se odeiam. Esse aí é o reino de Deus? Você vai seguir esses homens aí? Vai lá. Vai lá escutar essas pregações e depois fala assim, onde que você estava? Onde que você foi? Eu não sei o quê. É o seguinte, não quero nada misturado, não quero. Eu já tive muitos amigos cristãos nessa cidade. Agora tem muito poucos.
Porque os líderes deles ensinam que eles não devem falar com ninguém daqui. Por quê, né? Olha aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? Ai, mas que coisa feia. É isso aí. Jesus fala, os 7 líderes estão na minha mão. E as 7 igrejas, eu ando no meio delas. Veja, os 7 líderes na minha mão, e eu ando no meio dos candeeiros. Eu ando no meio deles. O que significa isso? Jesus nunca deixou de andar no meio da igreja. Jesus está andando aqui agora. Jesus está andando na igreja da cidade. Ele só está aqui, ó. Sabe qual que é o nosso defeito, irmão? Sabe qual é o defeito de muitos líderes, muitos pastores, muitos irmãos? Achar que Jesus está cego, Jesus está surdo, Jesus é burro e Jesus é um inocente. Irmãos, o primeiro que nós vamos entrar aqui, a primeira frase que Jesus fala é: eu conheço. Essa frase é repetida para todas as igrejas. Eu conheço você, eu conheço as suas obras, eu conheço seu coração, eu conheço seus pensamentos. Você acha que você está numa moita. Você acha que seu coração não está diante de mim. Toda a sua maldade está diante de Deus. Todos os seus pensamentos estão diante de Deus. Não há nada, como diz Lucas 12, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não há nada coberto que não venha a ser descoberto. Jesus conhece cada um de nós. Ele anda no meio das igrejas, até hoje, olhando, ouvindo cada conversa que se tem ali dentro do banheiro, ouvindo cada murmuração, ouvindo cada glória a Deus, ouvindo cada louvor, ouvindo tudo, vendo tudo. Há muito tempo atrás, eu era um cara muito, assim, revoltado com a situação da igreja onde eu estava, não sei o quê, e eu queria dar um de Marte, eu queria mudar tudo aquilo para a glória de Deus, e a gente começou a orar na igreja, certa vez num domingo à tarde, eu estava orando, falando, Deus isso, Deus aquilo, Deus é isso, Deus aquilo. Sabe o que Deus me falou, irmão? Eu já falei isso algumas vezes. Deus falou assim, eu quero que você pare de orar. Para. Porque esse tipo de oração sua aí, me contando o que está acontecendo, irmão, em nome de Jesus, presta atenção. Como é que você e eu iríamos dar uma novidade para Jesus? Explica para mim. Eu posso contar uma novidade para o Mike. Eu posso contar uma novidade para o Paulo César. Mas uma novidade para Jesus? O que você vai contar uma novidade para Jesus? Como que você vai chegar, Senhor, estou nessa oração, Pai, porque eu preciso te dizer algumas coisas que estão acontecendo naquela igreja. Era eu. E aí Jesus falou assim, pare de orar. Eu não sou surdo. Eu ouço tudo. Eu ouço pensamento. Como diz o Salmo 139, né? Antes que uma palavra venha na minha boca, o Senhor já sabe todas. Aí estava lá eu de joelho dentro da igreja, contando para Jesus as coisas que estavam erradas na igreja. E Jesus falou, você acha que eu sou cego? Você acha que eu não estou vendo a igreja? Você acha que eu não estou aí? Você acha que eu não estou ouvindo para você vir aqui num cantinho, numa falsa religiosidade, se apresentando como salvador da igreja? Eu sou o salvador da igreja. Eu tenho povo aí dentro. Eu tenho povo que é trigo e tem joio dentro de todas as igrejas. Já falei, vou repetir. Jesus disse que a igreja é um campo onde cresce 2 ervas juntas. E só quem vai separar é quem? É Ele. É Ele. E aí o que a gente faz? A gente quer ajudar Jesus a ser Jesus. A gente quer ajudar Deus. Irmão, Deus sabe tudo. Tudo. Ele vê tudo. Então não há nada que eu conte para Ele. Não há nada. O que você vai contar para Ele? Ah, Jesus, eu vou contar uma coisa para o Senhor. Está acontecendo lá com os diáconos. E Jesus, cara. Era para você estar orando, pedindo perdão pelos pecados que estão acontecendo. E não para vir tentar ser um mexeriqueiro espiritual. Contar fofoquinha para Jesus. Ai, Jesus, você não sabe o que aconteceu antes lá. Por isso que tem uma igreja aqui que ele quer vomitar, né? Que até em nós dá. Eu conheço as suas obras. Depois que Jesus dá, ele se coloca para a igreja, ó, quem está falando sou eu. Depois que ele diz o que é que ele tem na mão, ou seja, tudo.
Depois que ele fala da presença dele no meio das igrejas, depois que ele fala tudo isso, ele começa a colocar as suas avaliações. Jesus ainda avalia a igreja, irmãos. Pensa que não? Jesus avalia tudo. E ele começa a avaliar. Ele fala: eu conheço as suas obras. O seu labor, né? Palavra, trabalho, a sua perseverança. Você não pode suportar homens maus. E põe à prova aqueles que si mesmos declaram apóstolos e não são, e os acham mentirosos. Jesus começa a avaliar o trabalho da igreja. E ele fala do labor e da perseverança. Um trabalho contínuo. Um trabalho que cresce. Um trabalho permanente. Trabalho / perseverança. Comecei e estou continuando. Trabalho e perseverança. Jesus fala: eu conheço isso aí. Eu vejo o quanto vocês trabalham. Trabalham na igreja, trabalham na vida, trabalho. Que não é trabalho da igreja, eu vou lá todo dia 7 horas. Não, é o trabalho da vida. Certo, irmãos? Que aqui não é desempenho congregacional, não. Jesus está olhando o indivíduo. Jesus está falando com cada pessoa e está falando com todos ao mesmo tempo. Eu conheço o seu trabalho e a sua perseverança. Ou seja, uma igreja engajada, uma igreja produtiva. Uma igreja que realizava coisas, fazia coisas. Não era igreja parada, é aquela igreja que só tem culto. Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer uma ação. Ninguém tem tempo. Vamos fazer um saque. Ninguém tem nada. Ninguém nunca consegue. Sabe aquela coisa que muitos têm vivido? Não. Era uma igreja engajada, era uma igreja para cima, era uma igreja que trabalhava. E não somente trabalhava pontualmente, mas ela conduzia um ritmo. Segunda coisa, você não pode suportar gente má. Era uma igreja que zelava pela saúde do corpo. Porque quando existe muita gente má no meio da igreja, a igreja não vai bem. Não vai bem. Então essa igreja, esse povo, eles não suportavam pessoas que praticavam mal, que eram más, que tem a prática do mal e tem o sentimento mal, sentimento malignos e práticas malignas. Tem muita gente que você vai encontrar, se não a maioria, que você não vai encontrar práticas malignas nele, mas o coração maligno está ali. É só você sentar 5 minutos para conversar com essa pessoa. É cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de ira. Estão entendendo isso, irmãos? Essa igreja não suportava essas pessoas. Tirava eles do meio. E vocês puseram à prova aqueles que se declaram apóstolos e não são, e os acharam mentirosos. Uma igreja zelosa da verdade. Uma igreja bíblica. Uma igreja que pega versículo por versículo para examinar a vida de cada um, para ver se era aquilo mesmo. Uma igreja que botou falsos ministros para fora, identificou e botou para fora. Uma igreja zelosa com a palavra. Deus, cara. É toda hora a gente com Bíblia na mão, analisando tudo e todos. Quantos estão entendendo isso? É isso aqui. E você tem perseverança e suportam provas por causa do meu nome. Ou seja, uma igreja que passava dificuldades, tinha suas dificuldades. Talvez as mesmas que nós encontramos hoje. Dificuldade de relacionamento, dificuldade financeira, dificuldades. Mas ela era uma igreja que passava. Ela uma igreja, essa palavra que é dita 2 vezes, perseverança, ela dá muito da identidade da igreja de Éfeso. Era uma igreja que continuava, custe o que custar, ela continuava. Amém, irmãos? Você está entendendo isso? Vocês suportam provas por causa do meu nome. Eu não deixarei vocês esmorecerem. Até aqui Jesus faz uma análise, uma avaliação da igreja. Ele começa a pontuar as coisas que aquela igreja fazia, as coisas que formavam a identidade daquela igreja. Isso é muito importante para nós. Quem é que nós somos como igreja diante de Deus?
Quem a Petra é diante de Deus? A maior congregação da cidade. Não. Nós temos que entender e buscar entender quem é a Petra diante de Deus e a Petra na cidade. Mas isso aí não tem nada a ver. Tem. São 7 cartas para 7 igrejas. São 7 cartas para 7 pessoas. Cada uma dessas, pode ler, você vai ver comigo. Cada uma dessas pessoas, cada uma dessas igrejas são totalmente diferentes umas das outras. Estavam em cidades diferentes, em contextos diferentes, em estilo de vida totalmente diferente. Ou seja, o que está falando isso? Identidade e identificação. Quando Jesus fala, eu conheço vocês, se Jesus falasse aqui agora, eu conheço vocês, quais seriam as qualidades que ele diria de nós? Você precisa saber disso. Sabe qual que é o maior engano do diabo, irmão, na cabeça de muita gente? Quem sabe tudo é o cara que prega. Isso aí, ó, é doutrina de demônio. Quem tem que saber tudo é o Cris. Eu não, posso ser um ignorante, um Zé Orelha espiritual, porque o que interessa é escutar a palavra que ele vai falar domingo. Aí é daí que nasce a heresia, é daí que nasce a falsa igreja, é daí que nasce tudo isso. Por quê? Porque vem um homem aqui, em nome de Jesus, e começa a falar um monte de coisas fora da palavra. E vocês fazem o quê? Vocês obedecem. Porque hoje mais vale obedecer a palavra do homem que fala domingo do que a palavra de Jesus que fala eternamente. Ninguém analisa nada. Ninguém olha na Bíblia. Vamos ver o que esse cara está falando. Olha esse cristiano aí, vamos ver, ele está falando o texto, quero ver. Pulou para fora, já avisei, sai fora. Saiu fora do texto, sai fora de mim. É isso aqui que é a igreja, irmão. Não posso, nenhum pastor, nenhum líder espiritual pode assumir uma posição de autoridade maior do que a Escritura, maior do que o próprio Deus. Por isso que você tem que trazer a Bíblia na igreja. Por isso você tem que ler na sua casa. Por isso você tem que analisar, por isso você tem que orar ao Espírito Santo. Deus, esse homem aí não é enganador. Essa igreja onde eu estou aí, Espírito Santo, o que é isso aí? Essa igreja que eu comecei a visitar aí, eu vim aqui hoje para ver qual que é. Quem são essa gente, Espírito Santo? Você tem que perguntar para Deus, não é perguntar para as pessoas na rua, que nos odeiam. As pessoas perguntam para as pessoas do mundo, o que eles acham da igreja cheia do Espírito Santo. Irmão, por favor. Uma vez um cara falou assim, é muito bom a gente fazer um mapeamento no bairro, perguntando para os vizinhos o que eles desejariam, o que eles desejam que tivesse na igreja. Eu falei, você está louco? Você vai perguntar para pessoas do mundo o que eles querem ter na igreja. As pessoas estão mortas nos seus pecados, diz a palavra de Deus, Efésios capítulo 2. Como que você vai consultar mortos? Aí fala, para mim tinha que ter uma dançarina aqui, igual do Luciano Huck. O cara falando e a turma dançando. E aqui naquele cantinho bem que dava um botequinho, um barzinho ali, ó. Ali dá para já colocar umas coisinhas. Está entendendo, irmãos? Não se consulta ímpios em favor daqueles que creem. Deus já tinha falado lá para o rei Saul. Não se consulta a mortos em favor dos vivos. Eu estou vivo, diz o Senhor. Você tem que consultar o Deus vivo e não gente morto. Gente que está... Pergunta para uma pessoa que está desviada, ferida e machucada. Ei, cara, você acha que eu devo visitar uma igreja? Olha, ele fala assim, a última coisa que você vai fazer na sua vida, pisa na igreja. Porque as pessoas vão te matar, porque as pessoas vão te fazer isso, as pessoas vão te julgar, as pessoas... É tudo uma mente totalmente distorcida, você pedindo opinião para essas pessoas, você é doido. Uma coisa é chegar para um palmeirense... Qual que é a opinião? Qual a camisa que você acha que o Corinthians deve usar? O cara te mata. Não combina, irmão. Quem é que nós consultamos? O Espírito Santo. Com quem é que você deve conversar? É com o Espírito Santo. Muitas vezes não é nem com o irmão que está dentro da igreja. Olha, você acha que eu tenho que ter relacionamento com Paulo César? Olha, eu não ia dizer, viu? Mas olha, é o diabo aí, ó. É o Satanás. Porque o mexeriqueiro, né, o fofoqueiro é um tipo de feiticeiro. O fofoqueiro, mexeriqueiro, não é alguém que traz uma notícia que ninguém sabe a respeito do outro. Não, ele é igual um feiticeiro. O que ele faz? Ele trabalha para transformar a sua mente em relação ao outro. Eu já vi o Mike ali, ele está ali no meio do pessoal, ele é legal, aquele cara é legal. Quero ser amigo dele também. Isso é de Deus, isso é cristão. Aí eu vou lá e pergunto para o irmão,
Ei, cara, e aquele cara ali? Ah, rapaz, ele faz isso, mas deixa eu te falar, hein? Não queria te falar, não. Mas, aí eu começo o quê? A transformar o que você pensa sobre o irmão. Isso é feitiçaria. Eu vim trazer uma notícia que você não sabe sobre ele. Não, eu quero agora, é como uma hipnose, olha no meu olho, e agora eu vou entrar na sua mente e vou modificar o seu pensamento a respeito da Sandra e do Marcelo. E enquanto eu não modificar a sua mente, eu não paro. Isso é o fofoqueiro, é um feiticeiro. Não é alguém que é o leve trás, não. É alguém que pelo diabo e pela carne trabalha para modificar a mente do outro sobre um outro terceiro. Está entendendo, irmãos? Jesus vem e fala agora, verso 4. Depois de Jesus se identificar, depois de Jesus avaliar a igreja, agora Jesus vem corrigir a igreja. Irmão, como a Bíblia diz em Hebreus 12, todo cristão e toda igreja que está sem correção não é filho de Deus, é bastardo. O que é bastardo? Um filho ilegítimo. A Bíblia diz que Deus açoita, bate em quem Ele ama. Quinta-feira no Salmo falamos aqui sobre o Salmo 23. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu está comigo. O teu cajado e o seu bordão me consolam. Como é que Davi saiu daquele poço de trevas? Com a correção de Deus. Não foi com mamá de Deus. Não foi com chupeta com açúcar de Deus. Porque, irmãos, nós temos que entender que Deus nos conhece. Como você nem sequer imagina. Deus sabe que nós somos melindrosos. Que a gente não gosta de sofrimento, não gosta de dor, não gosta de se gastar, a gente quer ficar no sofá reclinável, com controle de remoto na mão e com todos os canais abertos. E com aquele negocinho aqui, que você já põe ali um suco, e aquele canudo que vai na boca. E se tiver empregada que faz mordão, né? Jarbas, por favor, o meu suco. Irmãos, por favor, eu não quero mover. Deus sabe isso. Deus sabe isso. Por isso, depois que Ele se identifica, depois que Ele avalia a igreja, Ele vai corrigir a igreja, porque a igreja é dEle. Ele tem todos os plenos direitos e plenos poderes para fazer isso. Aí Ele vem. Olha, irmão, que contrassenso isso aqui. Olha que choque agora. Eu tenho, porém, contra você, que você abandonou o seu primeiro amor. Olha, irmãos, como é fácil nós sermos perseverantes. Como é fácil a gente fazer a obra de Deus. Fácil a gente fazer, acontecer. Evangelizava no carnaval, e não sei o que, sai no jornal, faz isso, olha que benção, olha isso aqui, eu culto disso, e alguém fala, nossa, a nossa igreja está uma benção, rapaz, tem todos os ministérios, está tudo funcionando, é uma benção ali, é uma benção lá, é o casal, tudo é uma benção, tudo funcionando, vocês estão trabalhando muito bem. Aí passa a bola para Jesus. Ei, Jesus, o senhor tem alguma coisa para dizer para nós? Ah, irmão, se você ainda nunca na sua vida não fez essa oração, comece a fazê-la, vai salvar a sua alma. Porque essas pessoas aí que você fala muitas vezes, são meu irmão, é o meu amigo, meu melhor amigo. Sabe qual que é uma tarefa do melhor amigo nos dias de hoje? Esconder de você a verdade sobre você. Os melhores amigos fazem isso lindamente, porque todo mundo é legal. Então sabe que eu não posso magoar o Mike, não posso. Então tem um monte de coisa para falar para ele que é de Deus, que vai melhorar a vida dele, que vai salvar a alma dele, a casa dele, mas não vou dizer que ele é meu amigão. Esses são os amigos que estão dentro das igrejas hoje. Ninguém fala nada. Você já viu isso, irmão? Ninguém fala nada para o outro, porque se falar o outro fica triste. Cara, eu estou salvando a sua alma, seu miserável. Como é que você está triste comigo, cara?
Que evangelho é esse? Que igreja é essa? Que você só vai subindo, 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 subindo. Nunca você tem um defeito. É Jesus, por favor, ore por mim, Senhor. Me leva para o céu agora. Entendeu? Quando essa igreja estava uma benção, irmão. Olha que maravilha de igreja. Passou a bola para Jesus e falou, para. Jesus começou a avaliar muitos pontos de elogio. A igreja tinha muita coisa boa. E aqui tem um outro ensinamento, irmão. Toda igreja tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. O que você faz? Mantenha boa e corrige a ruim. Não é mantenha boa e mantenha ruim. Sabe o que isso fala no nosso coração? Nós temos a nossa fé tem que ser uma fé combativa e não uma fé passiva. Lembra o que o Paulo falou? Combate o bom combate. Ele não falou dormir no bom combate. Eu não combati. Eu guerrei. Qual era o bom combate? Uma guerra contra os irmãos, uma guerra contra a igreja da esquina, era uma guerra pessoal que acontecia dentro dele. Essa é a sua maior guerra. Seu maior inimigo é você. Não é o diabo. O diabo só começa a operar quando você abre a brecha. O diabo não pode abrir uma brecha em você. Deus não permite isso. A Bíblia diz: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Ponto. Agora, se você fica dando licença e dando lugar ao diabo, que a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo, você está dando lugar para ele, aí... Quantos estão entendendo isso, irmãos? Você abandonou o seu primeiro amor. Qual é a mensagem para nós? É possível, muito possível, que nós sejamos uma igreja 100% funcional, 100% legal, 100% programas. Nossa, cara, a nossa igreja é tão boa, porque cada semana tem uma coisa nova, tem um programa, tem alguém que vem. Olha aí, irmão, Jesus. Quem falou que isso aí? Quem falou? O que é isso? Sabe o que é esse conceito? Isso não é um conceito da Bíblia, é um conceito de Deus. É um conceito mundano que é chamado entre a teologia de modernidade e pós-modernidade. São conceitos que Deus nunca trouxe. Mas como lá do mundo tem, a gente olha para lá, é igual a mulher de Ló, virou para trás, virou sal. Eu fico olhando lá, nossa, cara, mas ó, aquela ali é uma casa de show, né? Abriu lá o Marinelli Hall. Então, todo mês vem lá um cantor, vem uma cantora e lota. Então, irmão, igreja não é casa de show. Nós não estamos aqui para ver alguém novo toda semana e todo mês, um evento novo toda semana e todo mês. Nós estamos aqui para perseverar na oração e na palavra até que Jesus venha. O que está acontecendo hoje é que as pessoas, em nome do pragmatismo, o que é pragmatismo? Aquilo que dá certo é o certo. Não. Nem tudo que dá certo é certo. A gente pode trabalhar, irmão, fazer um trabalho aqui que a gente lota essa igreja aqui em 5 minutos. Como? É só começar aquela água de batata. Sabe aquela água de batata que sai do púlpito? É só começar aquele troço, umas campanhas muito loucas, negócio de passar embaixo de porta, negócio de sei lá o quê. E as pessoas não mudam o seu coração, mas ganham uma botija com arroz e feijão dentro para você colocar na sua casa. Isso é feitiçaria, velho. Eu falei mais de 1000 vezes esse troço. E você ia na casa das pessoas, muitas vezes, que eu fui, tinha lá, irmão, como é que chama aquilo? Uma gaveta daquele armário de cozinha, só de coisa que ela arrecadou na igreja a vida toda. Mas continuava má, ímpia, sem fé. Ou aqueles caras que estão derretendo caneta Bic, aqueles canalhas que estão derretendo caneta Bic, dobrando ela assim, fazendo um cajado, e vendendo uma caneta Bic derretida por R$100 para as pessoas. Bandidos, canalhas, malditos. Deixa Jesus chegar. É bom que essa turma suba no monte mesmo e ache lá um canto de pedra, porque nem entrar debaixo da pedra eles não vão se esconder de Jesus. Isso é a igreja. Mas, lá em Jeremias diz assim, ó, o profeta deu a mão para o sacerdote, e os dois estão enganando o meu povo, mas o meu povo gosta disso. O
povo gosta da mentira mesmo. Ele gosta de alguém que fala assim: rapaz, vem aqui, pega essa caneta e vai lá no seu concurso público amanhã. Se você fizer a prova com essa caneta, você vai passar. As pessoas gostam disso. Eles compram isso. É a Babilônia, é o comércio. Comércio, irmão, que Jesus arrebentou lá na igreja em João capítulo 2, não foi ter uma livraria de livros cristãos dentro do prédio da igreja, não. Comércio é isso aqui, ó, é isso que é o comércio. Essa negociata com Deus. Você abandonou o seu primeiro amor. É possível que a gente seja um igrejão sem ter a essência de Deus, porque Deus é amor, Deus é amor. E o que mais é assustador, essa igreja não discernia isso, ela não percebia. Ela não percebia. Foi preciso Jesus chegar e falar assim: tem uma coisa aí no meio de vocês, ô bam, bam, bam. Tem uma coisa aí no meio de vocês, ô igreja maravilhosa de Pinda. O que é? Vocês não amam. Vocês abandonaram o primeiro amor. E primeiro amor aqui, querido, não é o primeiro amor de Jesus. Essa história de... Deixa eu te explicar isso, em nome de Jesus. Tem muitas canções e tem muitas pregações, tem muitos ensinos. Irmãos, tem que voltar ao primeiro amor. Como se o primeiro amor fosse um tempo da nossa vida onde a gente é bobo, burro e não entende nada. Então o pastor fala e fica: irmão, não. Quando ele fala primeiro amor, não é que era um tempo X, depois você vai ficando mais velho na igreja, entre aspas, aí você já não tem mais amor, aí seus olhos se abrem. Eu já ouvi cada idiotice. Não tem nada a ver isso, gente. Você não tem um primeiro amor, você tem um amor, que é Jesus. Não tem esse negócio de primeiro amor, segundo amor, amor à água de batata. Parece aquele coador. Sabe aquele coador aquele coador de café? Inventaram agora que é refil. Secou, não precisa jogar fora mais. Você dá para usar 7 vezes. Só que no primeiro dá aquela coada de café bonita. Na segunda, mais ou menos. Terceira, já meio claro. Lá para o quinto, já água de batata. Começa. Não é não, gente. Então, quando Jesus fala volta ao primeiro amor, não é para você voltar para um tempo lá que você converteu. Não é nada disso, gente. Não é nada disso. Vamos lá. Você abandonou o seu primeiro amor. Essa história, ele não perdeu o primeiro amor. Presta atenção. Perder é uma coisa. Estou andando na rua, perco a minha carteira. Perdeu uma coisa. Aqui não está dizendo que perdeu o seu primeiro amor. Aqui está dizendo, você abandonou. Você pegou a sua carteira, colocou num banco da praça, foi olhando para ela e foi assim, ó. Olha lá. Eu não perdi o meu animalzinho de estimação, eu abandonei o meu animalzinho de estimação. Está percebendo a diferença? Abandonar e perder são duas coisas muito diferentes. Jesus fala, você abandonou, você deixou o seu amor de lado. Você não considerou que para a igreja amor é tudo. Amor não é um detalhe, não é mais um item que Jesus avaliou. Amor é tudo, amor é a marca de Deus. Amor é a marca, é a certeza que Deus está em mim e está no nosso meio. Não tem amor, não vale, acabou. Se você não tem amor em você, acabou você não está sem Deus. Se você não tem amor entre os seus irmãos, acabou você entre os irmãos, acabou a igreja. Então nós aqui, irmãos, essa palavra é para nós, nós não podemos nos ficar vaidosos ou achar que já ganhou, aleluia, nós estamos bem, porque as coisas estão se arrumando. As coisas estão ficando bonitinhas, e está chegando gente, e as coisas estão se organizando, e daqui a pouco a gente vai na onde que a gente vai? Sem amor. É isso que Jesus está falando aqui. O que vocês estão fazendo? Isso aí não é a minha igreja. Essa é a igreja dos Efésios, não é a igreja de Jesus. Essa é a igreja de Éfeso, não é a igreja de Jesus. Não é minha. Quantos estão entendendo? Essa é a Petra de vocês, não é a minha. E nós não podemos, irmão, cair nessa besteira de tirar a igreja da mão de Jesus. Está entendendo isso aí? Essa tem que ser a nossa principal oração. Deus, põe amor no meu coração, porque tudo que você faz com amor é melhor. Tudo que você faz sem amor é lixo. Ainda que fique bonitinho, é lixo. Porque Deus não vê só o final da pintura da parede. Deus vê o porquê você pintou a parede.
E o porquê você pintou a parede é mais significativo para Deus do que o final do trabalho. Você está entendendo, irmão? Por que eu estou pregando aqui hoje? Qual é o meu coração? É mais importante a Deus do que a avaliação que Ele pode fazer ou você pode fazer da minha técnica homilética de falar para você. Você está entendendo isso, querido? Isso aqui não é importante isso aqui é vital, é vida. É a espinha dorsal da igreja, é o amor. Que sem amor, nós não podemos fazer nada. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, Ele é amor. Aí você tenta se relacionar com as pessoas sem amor. Você viu que é nojo, é nojento isso. Nossa, Jesus, é nojento. Você vê as pessoas se relacionando sem amor. Já viu como é? É nojento, cara. Você sabe, você percebe isso, não percebe? Você discerne, não discerne? Não dá vontade de você chegar e falar, cara, larga a mão de ser mentiroso ou nojento. Eu sei que você me odeia. Dá vontade ou não dá, irmão? Não dá? E a gente fica, né, carregando bandeja para essa desgraça. Mas a gente tem bastante coisa boa na igreja. Jesus falou, não interessa. Eu já os pontos que vocês têm de bom. Aleluia. Agora eu vou falar aqui agora. Eu quero saber, cadê o amor? Por que você abandonou ele? Você não dava importância para ele? Você não perdeu. Volto. O amor não foi perdido, ele foi abandonado. Não foi dado valor a ele. Das duas, ou não foi dado valor, não foi dado valor, ou eu abandonei ele porque eu não gostava mais dele. Porque aquele ali para mim é um incômodo. Muitas pessoas, muitas vezes, né, tem um vídeo, né, muitos vídeos na internet, mas tem um vídeo que chama, nossa, mas aquilo ali doeu meu coração. Na Marginal Tietê ou na Pinheiros, em São Paulo, um dia de chuva, aquele trânsito, um cara para, abre o carro e coloca um cachorro para fora e fecha a porta. Irmãos, tem que ver o desespero do bichinho tentando entrar no carro e o cara saindo, e ele indo atrás, e ele indo atrás. Aí a pessoa que estava filmando atrás fala, meu Deus, que judiação. E ele vai, irmão, o carro sai assim por uma paralela e o cachorrinho vai atrás, porque ele não entende, o animal não entende, porque você me deixou? Por que você me deixou? E a palavra é por que você deixou o primeiro amor? O amor está correndo atrás de você para inundar você e fazer você ser um cristão verdadeiro e fazer valer a sua vida. Não, você abriu a porta e deixou ele porque... Por quê? Por quê? Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Lembra-te. É a primeira coisa, a gente tem que se lembrar. Tem 3 palavras aqui chave. Lembra. Jesus se identifica. Jesus avalia. Jesus põe o ponto de correção. E agora ele coloca a direção que a igreja deve tomar. Agora ele dá a direção. Olha, irmão, como o evangelho é perfeito. Não é aqueles caras, Deus tem um plano na sua vida, irmão. É para lá. Ah, cara, vai dormir. Jesus não, Jesus aparece, ó. Eu sou isso, você é isso, você faz isso, você tem este problema e você arruma esse problema fazendo isso. Ele dá todos os pontos. A primeira coisa que ele fala, para que nós venhamos a nos corrigir, nós aqui hoje, lembra. Você tem que lembrar. Você tem que voltar. Você tem que parar para pensar na sua vida, nos detalhes dela. A palavra lembra é muito significativa. Jesus não vem e fala assim, você entendeu o que eu falei? Então vai fazendo. Não, Jesus fala, ele dá todo o ponto e fala assim, agora é como se Jesus falasse assim, você entendeu? Entendi, pai. Então agora você fecha os seus olhos e lembre-se. Jesus convida a igreja para o quê? Para introspecção. Olhe para você. Avalie-se agora. Agora, depois que eu falei, agora você faz isso com você mesmo. Lembra de onde você caiu. Mas não era uma igreja benção, não era uma igreja fenomenal, não era a melhor igreja da cidade. Mas para Jesus a igreja estava caída. Volta para os dias de hoje. O que é o irmão caído? Primeiro, o irmão que não vem, caiu. O irmão que bebeu, caiu. O irmão que fumou, o irmão que transou, o irmão que... Ele fez alguma coisa do nosso curto conhecimento, ele caiu. Aí ele estava vindo no culto todo dia, então ele estava uma benção. Quem falou?
Sabe o que é um crente caído para Jesus? Não que fuma, que bebe, que adultera, que usa droga. Né? Aquelas coisas lá, irmãos, são efeitos, não são causa. Aquilo lá já é o fruto da queda. Para uma pessoa voltar lá para a lama do pecado, Jesus caiu do caminho lá atrás, ó, é isso que ele está falando. Você não está sendo derrotado agora, porque aconteceu isso agora. Você vem me abandonando de pouquinho em pouquinho lá atrás, é isso que Jesus está falando. Lá atrás é que você tem que ver, não é aqui, não é tentar pegar o cigarro, quebrar. Eu piso na cabeça do diabo aqui, ó, estou pisando. 2 dias depois, está bebendo, ou melhor, eu nunca mais voltei a fumar, nunca mais, porque parece que na igreja só tem 3 pecados. E relação sexual. Só isso aqui. Você pode ser invejoso, maldoso, maledicente. Isso aí é benção. Quase benção. Mas já parei, pastor. Parou e continua que não cometa para baixo. Porque é muito mais fácil combater o que se vê. Aqui, ó. Vou vencer o diabo agora. Eu fico imaginando Satanás lá dentro. Esses crentes só fazem stand-up para nós mesmo. Ele largou o cigarro, mas o coração dele é maligno. O pensamento dele é sujo. Então você largou o cigarro e está fumando um charuto deste tamanho aqui, ó, dessa grossura. É só um cano de 100. Não dá nada. Uma vez um cara falou, eu nunca mais esqueci, qual é a diferença entre inveja e maconha? Maconha tem cheiro e gosto. Ponto. Então a gente olha para o irmão, nossa, gente, você viu aquela irmã é besta. Ai, ele caiu, olha lá, ó. Ele caiu porque está fazendo tal coisa. Não, ele não caiu lá, porque lá é o fruto da queda, ele caiu lá, dentro da igreja. Ele caiu aqui, ó, sentado aqui todo domingo, com aquela carinha de aleluia, mas por dentro abandonando o amor de Jesus. Quando Jesus veio falar com a igreja, vocês estão bons, hein? Vocês estão fazendo obra, hein? Vocês estão apavorando a cidade, né? Ai, glória! Então, só que vocês estão caídos. Para mim, vocês são uma igreja caída. Será que nós não somos essa igreja? Nós aqui, Petra? Nós? A gente está fazendo um monte de coisa, aleluia. Mas e o amor, irmão? Se não tiver amor no seu coração por aquilo que você faz, não presta. E eu vou além do não presta, é nojento para Jesus, porque você sendo ser humano, não aguenta receber coisa de gente falsa. Aguenta? Você aguenta ou não? Eu fico vendo os irmãos no YouTube, o YouTube, como é que chama? Facebook, cara. Antigamente alguém podia dizer, né? A boca fala do que está cheio o coração, agora não. Você digita o que o seu coração está cheio. É mais novo, né? Eu fico lá os irmãos, eu odeio gente falsa, Você é falso! Com Deus, acorda! O que você quer falar dos outros? Você é louco? Eu odeio gente falsa. Você é falso. Quando? Quando que eu sou falso? Quando eu, pastor, sou falso? Quando eu venho, quando eu faço qualquer coisa na direção de alguém que é santo, poderoso, criador, é tudo sem amor, falso. Parabéns para você. Aí você coloca assim lá no Face da próxima. Eu odeio gente falsa, vírgula. Ou seja, vírgula, eu me odeio. Eu sou o maior falso que existe. Ponha isso lá. Trate a sua falsidade com Deus. Não estou falando para vir, pastor, vamos fazer uma fila aqui para confessar para mim. Aqui na igreja católica, que não tem aquele negócio assim, reza assim, não sei o quê. Não, volte para a sua casa, feche a porta do seu quarto e fala, Deus, eu sou falso. Não é comigo, com a sua esposa, não, é só com Deus. Sabe por quê, Deus? Tenho feito tantas coisas sem amor, sem o Senhor. Eu tenho feito por profissão gospel. Por que eu faço as coisas na igreja? Eu faço as coisas lá, eu não abandono a igreja, porque a igreja é meu emprego, né? Então, sustentado financeiramente pela igreja. Então, pode tacar até cocô na minha cabeça que eu vou ficar aqui. Errado. Deus sabe. Por que eu toco? Por que eu canto? Eu toco, não é porque eu estou cheio de amor e quero declarar meu amor. Eu toco porque eu tenho um dom e aí eu quero ficar demonstrando isso aqui igual palquinho de bar.
Isso aqui para mim é um stand-up, ó. A gente tá até passando aqueles palcos de stand-up mesmo. Só falta. Já está aqui o palhaço, a plateia para dar risada. E tomara que na semana que vem venha uma outra... como é que chama? Uma outra atração. E a igreja não é perseverança, amor, é atração. Quem oferecer mais atração na cidade, os crentes vão para lá. Eu fico imaginando, irmão, Jesus olhando para tudo isso. Meu Deus, olha, mas Jesus é bom, viu? Mas a Bíblia diz que ele tarda em irá, mas a hora que irá, meu irmão, não adianta gritar mais. Está escrito aqui, ó. Aquele dia vão pedir perdão e, ó, isso já aconteceu no passado, hein? Lembra do Noé? Lembra? Lembra de Sodoma e Gomorra? Aquele pessoal lá, tudo? Lembra-te de onde caíste? Lembra? Lembrou? Lembrei. Agora, arrependa-se. Você lembrou? Lembrei. Arrepende-se disso. Abandona isso. Abandona o abandono. Você não abandonou o primeiro amor? Abandonei. Você viu onde você abandonou? Agora você abandona o abandono. Vai lá e pega o amor de volta. Volta à prática das primeiras obras. Senão, quais são as primeiras obras? As obras feitas com amor. Senão, eu virei diante de ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependa. Você vai deixar de ser igreja. Os candeeiros não são a igreja? As igrejas? Eu vou remover, diz o Senhor. Eu vou remover. Irmão, isso aqui não é fácil. Isso aqui, olha. Você tem uma outra coisa a seu favor, que odeia a obra dos nicolaítas. Sabe o que eram esses caras aqui? A tradição diz que eles eram um grupo que foi formado a partir de um diácono que se desviou. Você vê lá em Atos capítulo 6, o nome dos 7 diáconos, lá tem Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Pármenas e Nicolau. Os estudiosos da Bíblia e os historiadores que esse diácono começou na igreja, cheio do Espírito Santo, mas ele se desviou. E qual era a doutrina dos nicolaítas que Deus odeia? Sabe qual era? Uma doutrina que vai além dessa. Isso aí Deus chama de prostituição também. É uma doutrina que vai além do que Deus falou. Proíbe o que Deus não proibiu, libera o que Deus não liberou. São os nicolaítas, eles vão... Deus falou, eu sei que vocês odeiam eles, como eu odeio também. Mas, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, eu dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Irmão, para toda perseverança, para toda fé tem recompensa, galardão. Você não está lutando por nada, não. Existe uma recompensa espiritual e eterna. Sabe o que é aqui? Sabe o que é o vencedor aqui? Eu vou abrir o jardim do Éden de novo. É isso aqui que está falando. E sabe quem vai entrar lá? Você. E você vai comer da árvore da vida. Você não vai comer daquela árvore que os seus pais comeram, Adão e Eva comeu, que matou vocês. Não. Vocês vão comer da árvore que vai devolver a vida eterna a vocês. Essa é a recompensa que eu darei. Para quem? Para aquele que ouvir o que eu estou dizendo. E hoje, domingo, dia 8 de março de 2015, Jesus está falando, você está me ouvindo hoje aqui? Você está ouvindo o que eu realmente quero de você? Então volta, arrepende, conserta e volta à prática das primeiras obras. Ou seja, tudo que você fizer, faz com amor. Nós podemos ser uma igreja maravilhosa em eventos e departamentos e não conseguirmos nos relacionar com Deus. Que para relacionar com Deus tem que amar Deus. Para relacionar com o irmão, tem que relacionar com o irmão. Você viu aquela igreja onde tudo funciona e ninguém se conhece? É isso aqui, é Éfeso. Tudo funciona, tem departamento para cuidar de tudo, mas ninguém se conhece. Sabe por quê? Sem amor é muito difícil se relacionar. Sem amor fica muito difícil tudo. Então, irmão, a mensagem, podia acabar aqui, a primeira mensagem para nós aqui dessa congregação da Petra, e que seja
em nome de Jesus, para todas as igrejas que estão ouvindo o Espírito Santo. Mas para nós hoje aqui, volta, percebe, arrepende e pratica tudo que você praticar com amor. Porque esta é a vontade de Deus. Ele não irá trocar o que Ele quer por o que nós damos. Ele não vai negociar o que Ele quer por aquilo que nós oferecemos. Você entendeu, irmão? Isso aqui vale a sua alma. Isso aqui vale a sua entrada no reino eterno ou não. Porque não pense que alguém que não ama vai entrar no reino de Deus. Não vai. Você não entra. E se você não entra no reino de Deus, não tem campo de golfe para você ir, não. Não tem purgatório, não tem um outro lugar. Só tem 2. Para você entrar lá, é isso. Você está falando que é tudo fácil. Não estou falando nada, eu não falei essa palavra em nenhum momento aqui. Fácil. É muito difícil. Aqui, ó. Você vai ter que suar contra o seu pior inimigo. O inimigo que você não luta. Você, aquele que você vê no espelho. A gente é muito valente para lutar contra tudo, né? Contra a gente não quer lutar. Ele levantou a bandeira branca de trégua para nós mesmo. Falou, eu não mexo mais com isso, não melhoro mais, cheguei até aqui, não vou crescer mais, não vou mais ser liberto. Eu parei, acabou, está aqui, está a joia. Que em nome do Senhor Jesus. Que em nome do Senhor Jesus, irmão, nós venhamos a nos identificar com essa palavra. Voltar, arrepender e ser aquilo que Jesus quer. Se coloque de pé em nome.